Então, o que acontece quando a gente se propõe a fazer de outras maneiras? E hoje está aqui a Fernanda Marques, a Cristina Itaquá, do Mandato Cidadanista, que é um mandato coletivo, e o Guilherme Morhalen, do Me Representa, que é uma plataforma online para você conseguir escolher candidatos que tenham ligação a direitos humanos, que tenham pautas de direitos humanos. Então, a Fernanda e a Cristina vão falar um pouco antes do mandato, depois o Gui fala do Me Representa e a gente abre para conversa. Então, bem-vindas, bem-vindas. Quem vai começar? Boa noite a todos. Ela já me falou, meu nome é Cristina Itaquá, eu vim lá da aldeia Rio Silveira, que fica no litoral norte de São Paulo. Sou educadora, mãe, filósofa, artista, mas também compus esse ano esse mandato cidadanista, que foi uma proposta inovadora também, mas ela vem, na verdade, de uma construção já antiga, que foi um sonho da gente criar um novo movimento, que a gente chamou de Raiz Movimento Cidadanista, que a ideia era pensar uma outra forma de fazer política, uma outra forma de pensar as possibilidades de governança no nosso país. Eu venho de um pensamento no qual a política é coletiva, por conta de que dentro das terras indígenas a gente tem uma participação muito forte, de um coletivo que coordena, na verdade, não há um chefe, mas há uma coordenação coletiva. E quando eu fui convidada para pensar esse movimento Raiz Cidadanista, eu comecei a refletir dessas possibilidades, dessa forma coletiva de gestão também acontecer na cidade, que eu acho que é muito interessante. Tem um conceito em Guarani que a gente chama de Tecó-Porã, que é muito interessante, porque é um conceito político, filosófico, que ele fala sobre a boa e bela forma de você ser e estar dentro de um território. E os territórios são múltiplos. E aqui na cidade eu vejo que as pessoas têm essa necessidade de se reorganizar, porque há todo um egoísmo, há um individualismo, várias carências que se dão por conta dessas poucas pessoas que governam, disfarçadamente dizendo que é uma ação democrática, mas eu penso que a democracia no Brasil não existe. E tem que ser reinventada, tem que ser reconstruída de uma forma onde haja uma participação maior de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Então, a gente veio aqui hoje para falar um pouco sobre isso. Daí, a gente queria passar um videozinho para começar, eu acho que a Fernanda pode colocar, que fala um pouquinho dessa nossa proposta, desse mandato que era composto por várias pessoas. E aí, depois, a gente continua. Somos um coletivo que decidiu assumir sua responsabilidade cidadã e atuar na política. Acreditamos que a democracia deve ser participativa e as decisões políticas precisam ser compartilhadas, transparentes e comprometidas com o bem comum. É preciso reencantar a política para que tenhamos um país melhor. Para isso, propomos um novo tipo de mandato, o mandato cidadanista. Estabelecemos uma carta de princípios e escolhemos para liderar esse projeto o historiador Célio Turino. Ele concorrerá ao cargo de deputado federal por São Paulo e compartilhará o seu mandato com um time de 8 codeputadas e 5 codeputados. São lideranças reconhecidas em suas áreas de atuação que serão interlocutores do mandato em um modelo de governança estabelecido por um pacto cidadanista. E temos o Conselho de Visões, formado por pessoas com grande experiência que serão os tutores do mandato. Para compartilhar nossa atuação com a sociedade, faremos o Observatório Cidadanista, uma plataforma digital que permitirá que as pessoas participem diretamente de nossas consultas públicas, bem como verifiquem a prestação de contas e enviem propostas para o mandato. Venha nos conhecer e participar. Queremos mudar o Congresso com muita fé e amor. Vote Mandato Cidadanista com Célio Turino para deputado federal e vamos juntos mostrar que um outro país é possível. Você quer falar um pouquinho, depois eu continuo? Bom, como a Cris já introduziu, a ideia era a gente criar um novo jeito de fazer política, uma outra forma,
onde as pessoas se sentissem representadas não só pela persona das pessoas nesse coletivo, mas como das causas de cada uma delas, né? E a ideia do mandato cidadanista, ela vem da raiz, e a base dele é justamente os princípios da raiz também. O Tecoporã, como a Cris já falou, o Ubuntu, que vem das raízes africanas também, e o ecossocialismo. E esse grupo, ele viu a necessidade de convidar pessoas, o grupo, quando eu falo, é o grupo que participava da raiz, viu a necessidade de convidar pessoas para compor esse coletivo. E a proposta do mandato cidadanista, de forma resumida, a gente tem, são 4 pilares, né? A gente tem os codeputados e codeputadas, que atuaria diretamente com o Célio, né, enquanto representante, cabeça de chapa no Congresso, se fosse eleito. E essa iniciativa ela se daria através de assembleias, conferências, ou seja, por exemplo, a Cris, enquanto discutindo as pautas dos povos tradicionais, ela que puxaria essa conversa diretamente com a população para poder demandar o Célio dentro do Congresso. Não só nos momentos que tivessem pautas dentro do Congresso falando sobre questões indígenas, mas, para além disso, né, construir pautas também para demandá-lo. É um pouco assim que funcionaria o papel dos codeputados e codeputadas, né? E aí nós temos o Conselho de Visões, que o Conselho de Visões, na verdade, ele é formado por um corpo de pessoas mais técnicas e intelectuais, onde eles seriam orientadores mesmo, pessoas aonde nós iríamos recorrer para não só tirar dúvidas, mas para complementar também as nossas discussões e ajudar o mandato ao longo do tempo. E o Observatório Cidadanista, ele seria formado por uma plataforma que a gente não chegou a ter, né, infelizmente não deu certo de sermos eleitos para fazer essa experiência, mas chamada Rios, que é uma plataforma que a população, o cidadão, ele consegue interagir diretamente com as propostas apresentadas. Então, sei lá, tem uma proposta na Câmara, Escola Sem Partido. O deputado ele pode abrir essa discussão através dessa plataforma chamada Rios, diretamente com a população, e a população também, ao vivo, ou então como que eu vou explicar? Sei lá, ela pode fazer isso posteriormente também, dando suas opiniões e votando pautas também, colocando em votações ideias, participando diretamente daquele mandato. A gente optou por essa plataforma porque é uma plataforma que você tem no celular e qualquer pessoa que tenha acesso, ela poderia participar, e nisso a gente encurta esse caminho direto com a população, porque a ideia do mandato é justamente essa. A gente tem tanto esse distanciamento, né, de pessoas públicas, do legislativo, então é uma forma da gente aproximar. E aí, claro, a gente tem a cabeça de chapa, que é o Célio. Então, seriam formadas pelo deputado, dentro da Câmara, o Observatório Cidadanista, que é a ação direta com a população, os codeputados e codeputadas, que são as pessoas representadas em diversos segmentos, e esqueci. O Conselho de Visões. E a ideia, na verdade, eu acho que o mote principal assim, do mandato para a gente, que a gente sempre discutiu, foi justamente um exercício pedagógico do legislativo, porque é onde a gente tem a maior dificuldade, os focos são sempre voltados para o executivo, para governo, e se esquece dos deputados, dos senadores, vereadores, enfim. E a ideia do mandato era justamente essa, praticar esse exercício de como legislar e o que é legislar junto. Porque até eu mesmo, que venho um tempo
militando politicamente, ativista em alguns movimentos, eu não sabia de algumas coisas, de funções do cargo, né, legislativo de deputado federal, não só federal, mas como estadual também, e do que podia, do que não podia, enfim. E eu me senti uma completa ignorante nesse sentido, onde, poxa, não só eu, mas pessoas que estão ali militando diariamente têm essa dificuldade de compreender, porque não é algo tão simples, né? A nossa política não é tão simples, o sistema não é tão simples. Imagina o cidadão comum, onde essa informação ela não chega de forma tão clara e objetiva para que ele entenda. Então, a gente entendeu que o papel do mandato seria, a grosso modo, assim, pedagógico, para entender esse exercício de cidadania e legislar junto. Bom, então acho que a Fernanda deu uma apresentação geral, né, dessa proposta, mas eu refletindo depois, né, das questões todas, pelos motivos os quais a gente não conseguiu ser eleito, e eu comecei a pensar muito numa questão de educação, né? Quando a gente se propõe a fazer algo diferente do que normalmente se faz, causa um certo susto, um certo espanto, um medo mesmo da população, né? E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo o quanto a população brasileira é ignorante, né? É um analfabeto político. E eu falo isso porque eu sou educadora, e na educação a gente vê muito isso, de um modo geral, né? Como indígena, a gente vê, hoje em dia, muitos discursos da população brasileira. E isso me assusta também, porque há uma necessidade de se repensar a educação, para daí a gente começar a pensar também uma transformação política, uma transformação de organização social dentro do nosso próprio país, né? Então, quando eu observo pessoas que são estudantes universitários ou não, mas que carregam dentro de si uma ignorância tão profunda do conhecer, do saber do seu próprio país, das culturas, das tradições, de todo o processo de ser e existir aqui dentro, é um pouco assustador para mim. Porque eu parto de um princípio de educação, né? Meu pai e minha mãe não passaram pela escola, mas eles têm uma profundidade, né? Uma profundeza de saberes muito bem entendidos e praticados há muitos séculos. E aí a gente vê uma sociedade que se baseia no papel, mas que não desenvolveu um dos princípios fundamentais da nossa existência, que é o respeito. O respeito com o outro, o respeito com o coletivo, né? Essa coisa da irmandade, da distribuição, do compartilhamento. Então, essa coletividade que existia em todas as comunidades, em todos os povos, acabou. Até entre o povo caiçara, o povo caipira, o povo caboclo, né? As pessoas que eram os mestiços do Brasil, sempre cultivaram essa coletividade. E hoje a gente observa um país muito individualista, né, muito voltado para o seu próprio umbigo. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essas propostas de mandato coletivo, que nas últimas eleições para vereador, teve já o mandato que entrou em Goiás e em Minas Gerais para vereador. Então, foi uma das primeiras vezes que teve essa história de um mandato coletivo sendo eleito no nosso país. E isso me causou uma alegria, porque eu comecei a ver uma pontinha de transformação possível entre uma população muito pequena, mas que isso tende a crescer. Então, eu não fiquei tão triste com a gente não ter conseguido vencer agora, né, não conseguir ter essa possibilidade de uma abertura dentro do Congresso, porque eu acredito que há uma necessidade de uma semeadura muito profunda mesmo. Por isso que quando a gente começou e colocou o nome de Raiz Movimento Cidadanista, era como essa ideia mesmo de semear pensamentos de transformação dentro dos brasileiros, no sentido de que, para entender essa política coletiva, essa governança onde há uma participação maior de todos os processos, né, de um país tão diverso como o nosso, que, na verdade, se diz democrático, faz 30 anos, né, a nossa Constituição comemora 30 anos agora, em 2018, mas 30 anos de uma história muito sofrida, para nós indígenas, principalmente, porque apenas 30 anos reconhecem o nosso direito de ser e existir, de praticar a nossa língua, a nossa espiritualidade, a nossa educação, o nosso modo de ser. Só que esses 30 anos, na verdade, não estão sendo respeitados, e agora muito menos.
né? Então, eu vejo com bastante espanto... eu não consigo nem achar a palavra certa, mas é assustador você pensar que metade de um país não consegue enxergar e respeitar a diversidade que está dentro do próprio sangue dele mesmo, porque o povo brasileiro é mestiço. O povo brasileiro é um povo que carrega dentro de si uma história que mal conhece. Então, há uma memória ocultada dentro das pessoas, nas quais elas preferem simplesmente passar por cima, como se aquilo não fizesse parte da vida delas, né? E é por isso que eu vejo esse reflexo do que hoje acontece, de um modo geral, assim, não só em Brasília, mas eu acho que em várias cidades, os processos de organização dentro das prefeituras, todo esse processo de roubalheira, eu não sei, é uma fissura, né? No Guarani a gente fala do Djepotá. Antigamente as pessoas se encantavam com os seres da floresta, que a gente chama de Djepotá, é uma doença espiritual. Aqui na cidade as pessoas estão Djepotá pelo dinheiro, pelo poder, por essa mania de querer para si, sem perceber que há um coletivo muito profundo. A gente vê isso na floresta quando você está andando, e a gente vive dentro de uma floresta muito grande de Mata Atlântica, ali na praia de Boracéia, que quando eu observo a interação dos seres todos, abelha, formiga, anta, cutia, paca, lontra, todos os seres vivendo, a gente toma a dimensão, epa, não sou só eu humana que estou pisando aqui. A gente divide esse território com diversos seres, visíveis e invisíveis. E aqui na cidade parece que as pessoas se enclausuram dentro de uns pedacinhos e acham que só eles pisam sobre esse território, mas não. Não, tem muitos seres. Se você anda um pouco aqui, não precisa sair muito longe de São Paulo, não. Perto de São Paulo ainda tem floresta, ainda tem bichos vivendo e convivendo, né, com todo esse concreto que está ao nosso redor. Então, essa ideia, né, de compor, para mim foi um desafio, na verdade, aceitar estar dentro do mandato cidadanice. No início eu fiquei meio em dúvida, assim, porque eu sou tão assim desacreditada da forma como os humanos se propõem a fazer política, que eu achava que isso não seria possível. Mas aí eu aceitei, de uma certa forma, fazer parte desse coletivo, não por nós humanos, mas pelos seres da floresta, porque quando eu estou nas minhas concentrações espirituais, eu vejo e ouço o que eles estão falando. As árvores, os bichos estão clamando por, opa, olha, eu estou aqui, vocês não estão me vendo? Os espíritos da floresta estão muito bravos com a gente, mas muito bravo mesmo. E esse eco de informação que circunda nas cidades faz com que as pessoas nem sonhem mais. Então, as pessoas não estão percebendo o que os espíritos da floresta estão falando. E aí vive essa vida louca, insana, que se permite votar num cara que quer acabar com as florestas, como esse JB, que diz que a gente tem que expandir ainda mais a ordem e o progresso, que é o lema da nossa bandeira. Em nome da ordem e do progresso, a gente pode estuprar ainda mais a terra. Que é o maior exemplo do que aconteceu no Vale do Rio Doce. Os parentes Krenak estão bebendo água suja, as crianças Machacali e Krenak estão morrendo de diarreia todo dia, porque não tem água para beber. Então, eu não consigo me conformar com metade de um país que aceita continuar com essa destruição e esse estupro coletivo da nossa terra sagrada, né, que nos dá vida. Então, para mim, esse mandato coletivo ele veio como um suspiro de esperança, de pensar, não, ainda é possível. Ainda é possível dialogar com pessoas que acreditam que a gente ainda pode semear e que a gente ainda pode reconstruir as relações. Porque quando eu também ouço muita gente falar em crise política, crise econômica, crise, na verdade, a única crise que existe é a crise das relações humanas. É essa crise que a gente precisa restaurar. Precisamos restaurar as nossas relações e repensar os próximos passos. Porque Nhanderu, quando mandou a gente aqui para a Terra, Nhanderu mandou todo mundo para a Terra. A gente veio com uma missão, todos nós. Independente se você é Guarani, Machacali, Chavante, negro, chinês, italiano, todos nós humanos viemos com uma missão aqui na Terra. Só que a gente cresce, começa a andar, comer, esquece. A gente esquece da nossa missão. E aí a gente passa a viver, sem se perceber que tudo é política.
Decidir se eu vou tomar um paracetamol ou se eu vou pegar uma ervinha, que a gente chama de calaracá, para fazer o banho no meu filho e curar a febre dele, é uma decisão política. Todos nós estamos fazendo política toda hora. Quando a gente entra no mercado, na farmácia, quando você põe o pé para fora da sua casa. Até dentro de casa a gente está fazendo política. Só que o brasileiro acha que quem faz política é só quem está lá em cima. Mas não. A política é tudo. Somos nós, o fazer política. Então, repensar esse nosso comprometimento e essa nossa obrigação de cumprir o nosso papel como um ser político, porque o futuro de tudo isso e esse acalmar os espíritos da floresta para que a gente possa viver aqui em equilíbrio, depende de cada um de nós. Então, futuramente, nas próximas eleições, nas outras, talvez a gente consiga semear um pouquinho dessa esperança dentro de todo mundo também. Porque teve também coisas positivas. A bancada ativista conseguiu entrar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vão sacudir a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não sei se vocês conhecem a Assembleia Legislativa. Tem só uns cabeção lá dentro. Agora vai ter um coletivo de uma mulher trans, uma mulher indígena, uma galera com outro pensamento, com alegria, com esperança de semear novos pensamentos ali dentro. São Paulo precisa. Os nossos rios aqui em São Paulo, estão todos mortos. E as nascentes que tem estão soterradas no concreto. Então, repensar políticas públicas para São Paulo é repensar como que o paulista vai viver aqui. Porque não tem mais água em São Paulo. Aí o Alckmin quer fazer a transposição do rio Itapanhaú de Bertioga para trazer água para cá. Então, como que a gente vai pensar, como que a gente vai resolver a situação desse Estado tão grande, que impulsiona todo o poder econômico de um país inteiro, se a gente não começar a atuar politicamente nas nossas relações? Então, o mandato cidadanista ele vem com essa proposta de restaurar as relações, de repensar o nosso papel como cidadão político, como ser pensante e como membro dessa grande teia de relações, onde não somos só nós humanos que estamos aqui nesse comprometimento. Os outros seres estão cumprindo o comprometimento deles. Agora, nós humanos, não. O ano passado, os Guarani ocuparam a Torre do Pico do Jaraguá. Ficou todo mundo doido, surtado. Nossa, agora vai acabar o sinal de comunicação em São Paulo. Por um triz. Quase acabou mesmo. E colocou-se fogo e acabou com tudo aquilo. As pessoas, como eu já disse anteriormente, estão tão viciadas na tecnologia, nessa comunicação imediata, que acaba esquecendo das comunicações mais simples, que é a comunicação da rua, da beira do ônibus, da lanchonete, por onde anda. Conversar. Eu vi muito esse ano, durante as eleições, as pessoas na rua querendo conversar sobre política. As pessoas não estavam entendendo nada. Por isso que o JB ganhou. Porque as pessoas não estão entendendo nada de nada. E aí a gente, às vezes, perde um tempão nesse negócio aqui, mandando mensagem, ao invés de sair na rua conversar com as pessoas. Como antes era, né? Antes as pessoas conversavam mais aos domingos, nos pátios, nas ruas, nas praças. Hoje eu vejo as pessoas o tempo todo conectadas com esse negócio. E esse negócio é um dos culpados pelo nosso... Não vou dizer o nosso desastre total, porque eu ainda tenho uma esperança, mas impulsionou essa onda esquizofrênica de escolher uma pessoa surtada para governar o direcionamento do nosso país. Então, acho que é um pouco essa mensagem assim, de reflexão, de a gente pensar um pouquinho, né, não só no campo da política, mas eu me preocupo muito com a questão da educação, porque eu observo as crianças também, eu observo muito as crianças quando eu saio na rua, assim, e converso muito perguntando se estuda, como que é a escola. As crianças não estão gostando de ir para a escola, não. Porque a escola é chata. Tem muro, sinal. É uma coisa muito esquizofrênica a escola. Porque a verdadeira escola não é isso. Não é essa coisa regrada de tempo, de muro, de sinal que toca, agora começou a aula, agora terminou a aula. Agora... Não é isso. Então, nós todos que estamos aqui, quem se dispôs a sair do seu cantinho e vir até aqui para ouvir, para pensar e para conversar sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer com a educação das nossas crianças.
Porque o futuro dessa transformação e dessa restauração que eu falei está na semeadura das crianças. Eu tenho feito isso na minha comunidade. Todos os dias, até quando eu viajo, eu mando mensagem para eles. Porque se a gente não focar na restauração das crianças, como entendedor de que não somos só nós que pisamos nesse território, o ser humano vai partir para a beira do abismo mesmo. E o grande filósofo Davi Copenau, ele falou isso. Se nós não respeitarmos os pajés e não respeitarmos os espíritos da floresta, o céu vai cair sobre nossas cabeças. E os pajés estão indo embora mesmo. Tem muito pouco pajé que faz cura hoje em dia dentro das comunidades. Muito pouco. Tem muita gente falsa também. Muita gente que brinca, que finge, que usa por poder, para ganhar dinheiro ou para ganhar status. Mas a pessoa realmente que está conectada com o grande espírito, para segurar essa onda pesada que está acontecendo, que são os grandes pajés, os grandes filósofos de diversos povos, os mais de 300 povos que a gente tem hoje no nosso país, eles estão muito preocupados. Então, acho que nós temos o comprometimento, independente de que religião, de que origem cada um de vocês venham, a gente tem que se preocupar com isso. Porque todos os dias, quando um pajé entra na casa de reza para fazer o seu canto, ele não reza só pelo povo dele, ele reza pela terra. Ele reza por todos os seres que estão aqui junto com a gente. E fazer política é isso. É pensar em todos, não é pensar só em mim. Então, essa coletividade é isso, é pensar no que vamos fazer juntos, porque estamos no mesmo barco. E a direção quem vai dar somos nós mesmos. Então, acho que é essa mensagem que eu queria trazer um pouquinho. Não sei se Fernanda quer completar mais alguma coisa. Acho que é isso. Finalizando, né, a questão do mandato, ele continua ativo. Nós estamos repensando como... Nós já fizemos, na verdade, uma avaliação de como foi a campanha, e uma avaliação bastante pragmática. Nós tivemos quase 10 mil votos, e depois a gente ficou pensando, falou, poxa, a gente gostaria de ter tido, sei lá, 40, 50, mas tivemos só 10 mil, só que foram 10 mil votos que entenderam essa proposta. E não é uma proposta simples, né? Convenhamos que não é uma proposta até mesmo para a gente construir e falar dela, às vezes a gente... Então, a gente está reavaliando esse formato, né, a quantidade de codeputadas, todos esses mecanismos que instrumentalizam, né, esse exercício, essa pedagogia do legislativo. Então, nós estamos repensando, né, o grupo todo para aproveitar o que teve de bom nessa proposta para a próxima eleição, se houver, esperemos que sim. E disso conseguir aí chegar no Congresso. E também a gente assim pensou que não é um momento, a população ela não está aberta para isso, como a Cris colocou já, né? Ela não quer saber de política, ela está odiando política, então ela está buscando essa saída, e a gente sentiu isso fazendo campanha. E que as pessoas elas não querem, elas estão com os olhos tapados pelo ódio, assim. E a gente conseguiu construir, e quando eu falo a gente, porque a gente também é responsável. Né? Todos os dias a gente também tem pessoas que a gente está vendo o ódio que está crescendo, e às vezes a gente desiste e fala, deixa para lá, isso daí não adianta mais, mas adianta sim. Adianta, e a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa dialogar, a gente precisa reestruturar essa paixão pelo fazer política, porque política é tudo isso que a Cris já colocou. Então, não é só a gente eleger uma pessoa, não é só a gente ir lá votar, não é só, enfim, militar em partidos, movimentos. É muito mais que isso. Enfim. Obrigada, Cristine. Obrigada, Fernanda. Vou passar para o Guilherme, para o Gui, que vai falar sobre o Me Representa, enfim, que é uma plataforma online, acho que ele vai explicar melhor, mas ligada a direitos humanos e para você encontrar candidatos. Boa noite, obrigado. Dá um tempo para mim. Quanto tempo? Me dá um limite. Tá. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui ouvir a Cristine falando.
É bem emocionante. Meu nome é Guimon Allen, eu sou artista visual, mas eu trabalho já há alguns anos em coletivos de atuação política direta no tecido social. Eu fiz uma colinha aqui, enquanto ela falava, para ter relevância. Só para contar uma coisa para vocês, o Me Representa, ele é uma coalizão de vários grupos ativistas, né? Então, vários grupos e coletivos. Eu estou no Me Representa como parte do Vote LGBT, então é do grupo LGBT do Me Representa. Tem também as blogueiras negras, a Rede Feminista de Juristas e uma fundação Cidadania Inteligente que é focada em tecnologia. Então, eu começo já pedindo desculpas. É um pouco desconfortável falar em nome do Me Representa. Eu não sou o primeiro nome que... A gente é um grupo de 70% de mulheres, de 50% de pessoas negras, de 70% LGBTs. E a gente tem 2 ou 3 homens brancos no grupo. E eu sou um desses 2 ou 3 homens brancos. Então, é esquisito estar aqui, em qualquer lugar, com o microfone na mão, falando em nome de um coletivo tão diverso, sendo um grupo que costuma, parte de um grupo que costuma se apropriar do trabalho de outros grupos, de outras maiorias silenciadas. Então, eu estou aqui porque outras pessoas do grupo não puderam estar. Eu sou a 3ª ou 4ª pessoa no grupo para falar, assim, na ordem. Estou só colocando a cola aqui. A gente entende, então o Me Representa, ele nasceu em 2016, começou só com a junção do Vote LGBT e da Rede Feminista de Juristas, que a gente já fazia no Vote, desde 2014, uma plataforma para visibilizar candidaturas que eram pró-LGBT. A gente fez uma matéria na revista Geni, lá em 2013, e descobriu que os partidos invisibilizavam candidaturas de mulheres e de LGBTs. Então, sem dar dinheiro, não sei quantos dinheiro vocês tiveram para fazer do partido... 50 mil? Do partido? Não, do partido foram 23. 23? É uma coisa interessante, tem um cálculo, que eu até falar depois, mas tem um cálculo que já foi feito, que para eleger um deputado ou deputada federal, custa 5 milhões. Então, se você colocar 5 milhões numa candidatura, certamente essa candidatura vai ser eleita. Então, Então, os partidos, a gente também entende que as eleições... muitas vezes não são feitas em outubro, mas em maio, nas convenções partidárias, quando as lideranças partidárias, normalmente homens, normalmente brancos, héteros, vão decidir para quem que vai o dinheiro do partido naquele ano. E isso determina, em grande parte, qual que vai ser a pessoa, qual que vai ser a candidatura eleita. Então, desde 2014, com o Vote, mas também 2016 e 2018, a gente vem com uma vontade de colocar outras candidaturas que não têm tanto dinheiro e tanta visibilidade pelos partidos em pé de igualdade numa plataforma. Na verdade, não é nem pé de igualdade, né? Eu vou até adiantar uma coisa. Em 2016, a gente fez uma plataforma que a gente perguntava 14 perguntas de direitos humanos para todos os 480 mil candidaturas a vereador e vereadora do Brasil. A gente teve 5 mil candidaturas que entraram na plataforma, mas 4 mil desistiram. Porque as perguntas eram: você é a favor de legalizar o aborto? Você é a favor de adoção por casais LGBTs? Perguntas, e a resposta podia ser só sim ou não. Não podia não responder alguma, tinha que responder todas. Então, muitos políticos não querem se comprometer com essas pautas, porque sabem que dizer sim perde voto e dizer não perde voto também, então não dizem nada. Então, 4 mil candidaturas entraram e largaram no meio, mas mil candidatos de todos os partidos políticos, que foi super interessante, de 224 cidades do país, de 24 estados, foram até o fim. E completaram e responderam, se posicionaram em relação a essas pautas. E foi super empolgante para a gente. Em 2018, a gente resolveu fazer uma diferença. Assim, além de falar de pautas de direitos humanos, a gente também resolveu falar de corpos, porque a gente entende que a representatividade tem 2 dimensões. Existe a representatividade das pautas, quer dizer, as pautas das questões indígenas têm que estar lá, as pautas do movimento LGBT, das mulheres, das pessoas negras, precisa estar lá. Mas os corpos também têm que estar lá. Então, existe uma outra representatividade que é de corpos. Então, para 2018, a gente trouxe também uma inovação que era um filtro identitário. Então, quando você entrava na plataforma e escolhia quais eram os temas que te interessavam, como eleitor,
você conseguia ver quais eram as candidaturas que mais ranqueavam em relação àqueles temas, mas você podia filtrar as candidaturas por identidade. Mas você filtrava mulheres, LGBTs, e podia filtrar lésbica, gay, trans, e bissexuais, negros e negras e indígenas. Mas você não podia filtrar homem, branco e cis. Ou você via todo mundo, ou você via só mulheres. Ou você via todo mundo, ou só via LGBTs. A ideia nossa era privilegiar esses corpos que não têm privilégio no espaço, que a gente não vê representado no Congresso Nacional, né? A gente tem um Congresso que é 80% de homens brancos, cis, velhos ainda, héteros, declaradamente héteros e velhos, e a gente tem, do outro lado, se a gente juntar todo mundo que não está no Congresso, a gente é a maioria. Se você juntar mulheres, negros e negras, LGBTs e indígenas, dá 80% da população. E como é que a gente, mesmo sendo a maior parte da população, a gente não se vê representado nos espaços de decisão e também não vê nossas pautas defendidas por aqueles que deveriam nos defender? Para começar, que devia ser aquelas, né? Para começar, que devia ter muito mais mulher ali. Então, peraí, eu preciso retomar meu fio da meada aqui, que eu já me perdi. Um segundo. Então, a plataforma, a gente entende, quando a gente entende também que o Me Representa, uma plataforma, ela não é um serviço para o eleitor, ela é um serviço para as pautas. E ela acaba sendo um serviço para o eleitor. Então, primeiro a gente convida todas as candidaturas a se cadastrar, e depois a gente oferece esse leque de possibilidades de candidatura para os eleitores e eleitoras. Mas o nosso comprometimento é com as pautas. E a ideia é isso mesmo, você levar pessoas que chegam lá pela questão LGBT e apresentar as questões de gênero e de raça. A ideia é a gente chegar, e vice-versa, em relação a qualquer outra pauta. Então, esse ano a gente teve 9 temas que a gente separou. Então, era LGBT, gênero, raça, povos originais e meio ambiente, migração, migrantes, né? Drogas, segurança pública. Eu não vou lembrar todos. Mas, enfim, a gente fez e até corrupção. Mas a gente sempre desenhou esses temas e essas perguntas que a gente fez para as candidaturas junto com movimentos e organizações, 19 organizações da sociedade civil. E a gente tentou fazer essas perguntas todas mais interseccionais possíveis. Peraí que eu me perdi. Então, nosso movimento é pelas pautas e não é um serviço para a população. Mas, mesmo assim, a gente teve um acesso muito absurdo. Foram 400 mil eleitores que entraram na plataforma. Mais de 3 milhões de acessos à plataforma. As pessoas passavam mais de 5 minutos numa plataforma online, em média. Isso é um absurdo, assim. A gente não ouviu falar disso, assim, eu não entendia tanto disso, mas 5 minutos parado num site, escolhendo candidatura, é muito legal. Assim, em 2016 a gente teve 1 milhão de acessos com 100 mil usuários e usuárias. 70% eram mulheres. Em 2018 a gente manteve a taxa de 70% de mulheres, mas foi para 400 mil usuários. E 3 milhões de acessos. As pessoas entravam muito mais, ficavam muito mais tempo, teve um crescimento gigantesco. E uns dados legais, assim, que das 30 candidaturas mais vistas, 25 eram mulheres, 14 delas LGBTs, 4 delas trans. A gente tem uma coisa que a gente pensa bastante, outro binômio do Me Representa, é que a gente aponta para o futuro. A gente quer também, como você está falando, a gente quer falar com a população jovem, a gente acha que pessoas de mais de 30, 35, 40 anos, não adianta ficar tentando mudar de ideia. A ideia é tentar começar a apaixonar as pessoas mais jovens. Eu tenho mais que isso também. Mas a gente acha que é muito mais difícil, não vale o custo que tem isso. Então a gente aponta para o futuro, a gente quer que no futuro o que é considerado um desvalor vire valor. Então você falar que você defende legalizar o aborto, preservar a vida de mulheres negras e pobres que estão morrendo hoje por causa de abortos clandestinos, seja positivo e não negativo, por exemplo. A gente quer transformar o desvalor em valor. E a gente sabe que isso é uma tarefa de muito longo prazo, que vai demorar mais de 20 anos se a gente conseguir fazer isso, e a gente não vai fazer sozinho.
Mas a gente também tem uma relação muito forte com o presente. Quando a gente vê esses dados de quantas pessoas estão buscando mulheres, escolhem votar em mulheres e definem, em 2016, olha que coisa interessante, é um dado bem interessante, das 10 candidaturas mais vistas, 9 eram mulheres. 3 delas, 9 eram mulheres, 4 LGBTs, e 3 delas eram mulheres negras. E essas 3 mulheres negras, que foram as mais vistas da plataforma em 2016, elas eram a Thalíria Petroni, que foi a vereadora mais votada de Niterói, a Áurea Carolina, do Muitas, que é uma candidatura coletiva de BH, que foi a mais votada em BH, e a Marielle Franco, a mais votada do Rio. Das 3, quer dizer, a gente está falando também de uma demanda muito real e presente, que tem uma vontade de expansão, mas que já está aqui, já é real, e a gente já vive com ela. É isso, visita de escola? É visita de escola? É muita alegria. Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui, gente. Peraí. Eu nem tenho muita coisa para falar. Em relação a gente tem uma dificuldade muito grande. Assim, a gente, como vocês estão falando, a gente acha que o importante é o foco no legislativo, porque lá existe uma possibilidade de a gente conseguir ter espaço para as demandas de grupos minorizados, de maioria silenciadas, né? A gente acha que as questões indígenas, você não vai ter grandes pessoas lutando pelo executivo, que tem que ter mais da metade da população dos votos válidos, né? Querendo isso, defendendo alguma coisa que é polêmica ou de um grupo minorizado. Mas no legislativo existe a possibilidade, né? A gente teve uma candidata indígena eleita pela primeira vez em 30 anos, né? Uma loucura. Quer dizer, é uma maravilha. Quer dizer, por mais que tenha um grande retrocesso, a gente tem muitos motivos para comemorar essas eleições, na nossa opinião. Assim, a gente teve um aumento de mulheres no Congresso, aumento de negras e negros no Congresso. Duplicou a quantidade de pessoas LGBTs, que não é só mais o Jean Willis, sabe? Tem 2. Ai, que bom. Falta que não sejam 2, que não sejam só homens, né? Falta muito para andar, assim. Mas a gente tem, gente, a Érica Malunguinho, uma mulher trans negra eleita aqui, atravessando a esquina. Sabe? Que toca um quilombo urbano, que é o Aparelho Luzia. Isso é gigantesco. Eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez no Aparelho, no lançamento do livro da Marielle, e eu vi como é que ela abre a casa. É emocionante o jeito que ela faz política. Você já viu essa mulher? É uma coisa assim emocionante, assim. Então existe uma onda avassaladora, assim, de conservadorismo, de discursos alienantes, de alimentações de ódio. A gente também tem várias parcerias. A gente faz parte do Treta Aqui, que é um grupo que denuncia discursos de ódio nas eleições. A gente está tentando ver jeitos de responsabilizar os partidos, porque tem várias candidaturas eleitas com base em discurso de ódio, que é ilegal. Isso é ilegal. E tem vista grossa sobre isso no TSE. Então, o TSE também escolhe politicamente o que vai investigar, o que vai barrar, o que não vai. Então, a gente está tentando nos articular com a ACOD, que é um grupo de ativistas também de direito e da psicologia, tentando ajudar as pessoas que estão machucadas por esse processo eleitoral, tanto por sofrendo violências pelos grupos que está aumentando, né, de violência LGBTfóbica contra mulheres, aumentou muito a violência contra nordestinos em São Paulo, o que é uma loucura. Como é que você pensa que em 2018 isso vai aumentar? Isso é dados da delegacia, né, da DEMACRE, se eu não me engano, sobre de crimes de violência e intolerância. Assim. Então, a gente está tentando fazer, a gente está se refundando, também estamos tentando pensar. Então, a gente tirou o site O Me Representa Hoje, não está no ar. Se vocês buscarem, não vai estar lá, porque hoje você consegue achar quais são as 140 candidaturas que se declaram LGBT. Isso é um recorde, 140 candidaturas declarando LGBT no Brasil inteiro, em 24 estados. É maravilhoso. E no Piauí tem uma mulher lésbica, negra, na plataforma se declarando pró várias questões polêmicas. Mas hoje a gente entende que nesse estado, em vários estados, a gente vai estar expondo esses corpos a mais violências que estão aumentando. Então a gente tirou a plataforma do ar, a gente suspendeu um projeto que a gente já tinha feito em 2017, que é fazer um repositório de perfil político dessas candidaturas, para que qualquer pessoa pudesse pesquisar quais são as candidaturas favoráveis à adoção por casais LGBTs,
em qualquer estado, ou no Brasil inteiro, ou de algum partido específico. A gente tinha todos os filtros, mas a gente resolveu não fazer isso por uma questão de segurança desses corpos, o que é um problema. Mas a gente está fazendo outras coisas, a gente vai fazer outras coisas que tem a ver com deixar isso aberto mais para num ambiente mais protegido, enfim, tentar criar outras ferramentas digitais para aproximar a população do legislativo, né, da política como um todo, né? Porque se a gente desistir, eu acho, isso não me representa, é o Gui falando, tá? Mas eu tenho uma teoria conspiratória que, assim, quanto menos a gente acreditar na política, quanto menos a gente se engajar em votar, mais barato ficam as campanhas. Então, a quem interessa que a gente desista da política? A quem interessa? Para mim é muito claro que isso é programático, que se fazer notícias só das piores coisas que acontecem, da gente olhar para as instituições e achar tudo uma merda, e achar tudo está tudo quebrado. Está quebrado mesmo, mas também tem espaços de infiltração, também tem espaços de resistência nesses lugares. E que a gente precisa ocupar, criar espaços para ocupar. A gente precisa ocupar esses espaços e abrir, e quando a gente conseguir ocupar, abrir espaço para que mais pessoas de outros grupos, ainda menos privilegiados que quem está lá, consigam ocupar esses espaços. A Gabinetona, que é essa iniciativa que começou em BH e foi elegeram duas vereadoras, né, a Aura Carolina e a Cida Falabella, muitas pegaram 2 gabinetes, quebraram a parede e fizeram a Gabinetona. E quando você entra lá, e a Assembleia, a Câmara de BH é horrorosa, assim. Mas quando você entra naquela Gabinetona, você vê, parece um vale encantado dos unicórnios guerreiros. Assim. A maior parte é negro, a maior parte é LGBT, a maior parte de mulher. E você vê essa galera muito fora trabalhando junto. É muito emocionante ver esse povo trabalhando. Elas falam de uma alegria política. E essas pessoas foram eleitas deputadas federais. Então, a Gabinetona está indo, foram eleitos também para a Assembleia de Minas. A gente tem exemplos, a gente tem lugares para se inspirar, e para compor, e para ajudar, enfim, para tentar ajudar com o que pode. Eu não vou ocupar meus 30 minutos, eu acho que vai ser muito legal se a gente conseguir conversar, mas eu tenho uma pergunta para começar para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma pretensão ou ideia. Eu sei que talvez seja muito cedo e muito traumático nesse momento, mas vocês têm uma ideia de querer voltar com uma candidatura coletiva para cargo de vereadora em 2018, em 2020, porque a próxima eleição não é 2022, né? A gente tem ainda uma agora mais perto e talvez seja até mais viável. É uma pergunta / provocação aí para vocês. A gente quer. A gente teve uma reunião terça-feira para decidir isso. Sim, a gente vai lançar algumas. A gente não definiu ainda quem vão ser essas pessoas do grupo, porque a gente vai dar uma tateada e vai sentir também os primeiros meses, né, dos chumbos que vem por aí, para a gente saber mais ou menos a direção para onde percorrer. E é um coletivo, é um grupo que não é porque não deu certo nessa eleição que ele vai desistir. Se não der certo na próxima, terão outras várias. E, enfim, são pessoas sonhadoras e pessoas que estão buscando sempre renovar e contribuir com a população como um todo. Assim. Então, a gente não pode desistir.